Muito bem, rapaziada, vamos seguir os nossos trabalhos de hoje falando sobre Philadelphia 76ers e Indiana Pacers. Só que eu quero, nesse vídeo, dar um foco maior em um jogador dessa partida, que é o senhor, muitas vezes chamado de moribundo, Joel Embiid. Philadelphia venceu o Indiana, né? Foi um jogo equilibrado, né? O Pacers, até o fim do terceiro quarto, estava fazendo um bom jogo, só que aí no quarto período o Pacers foi mal. A defesa de Philadelphia foi bem também, teve uma parcela relevante de responsabilidade. Mas o ataque do Pacers deu uma quebrada, o time só conseguiu marcar 15 pontos no quarto período, enquanto Philadelphia conseguiu ser melhor, meteu 25-15 na última parcial, e aí, né, Philadelphia conseguiu o resultado. Um resultado muito, muito importante, né, num jogo onde Philadelphia não teve o seu melhor jogador, que é o Tyrese Maxey. Né, o seu franchise player, Tyrese Maxey, não jogou. Philadelphia conseguiu vencer por 115-105. Philadelphia chega à sua 14ª vitória na temporada. Né, Philadelphia fica em zona de playoff direto, né? Tá na zona de playoff direto nesse momento. 5ª vitória do Sixers nos últimos 7 jogos. E foi uma vitória que, mano, assim, muito na conta do senhor Joel Embiid, que é foda, cara. Vocês sabem, eu já fui muito defensor do Joel Embiid aqui nesse canal. Já fui muito fã do Joel Embiid. Já considerei ele o melhor pivô da NBA. Durante alguns anos eu considerei ele o melhor pivô da NBA. Era um dos meus jogadores favoritos de assistir. Só que nos últimos anos, nos últimos 2 anos especialmente, eu dei uma largada forte do Embiid. E ano passado foi meio que o ponto de ruptura da minha relação com o Joel Embiid. Foi onde eu olhei e falei, cara, não dá mais. Não dá mais. Sabe quando você tá num namoro e você vê que o namoro não tá legal, você vê que a sua namorada ou seu namorado só tá te fazendo mal, só tá te, sabe, não tá sendo legal pra você, só que você mantém na esperança de que um dia as coisas vão melhorar, né, de que o seu namorado ou sua namorada vai melhorar. Sabe esse tipo de namoro? Então, eu e o Embiid, a gente tava com essa relação. Eu sabia que ele ia me desapontar em algum momento. Eu sabia que não dava pra confiar nele. Mas eu me apegava, né, nos dias bons, né, nos jogos bons. Me apegava nisso e falava, não, ele vai conseguir. Se ele ficar saudável, se ele conseguir ficar saudável, coisa que ele nunca conseguiu ficar na carreira inteira, ele vai levar esses Sixers pra terra prometida, ele vai conseguir. E eu me apeguei nisso durante muito tempo, cara. Só que aí ano passado eu olhei e falei, cara, quer saber? Não dá mais. E aí eu realmente larguei de mão do Embiid, parei de defender, parei de tudo, cara, assim. O Embiid era um cara que me fazia parar pra ver ele jogar sempre. Só que do ano passado pra cá, eu realmente, eu simplesmente parei com o Joel Embiid. Tanto que você deve ter me visto falando dele em raríssimas oportunidades, e nunca foi pra falar dele em si. É que eu tava falando dos Sixers e consequentemente acabava falando dele, mas tipo de 2024 pra cá, eu comecei a falar muito menos do Embiid, porque eu realmente parei de acreditar, cara. Eu parei de acreditar nele. Só que hoje foi um jogo, irmão, que mexeu comigo, sabe? Porque foi um jogo que o velho Embiid apareceu, sabe? O Embiid agressivo, o Embiid que conseguiu, né, ir várias vezes pro lance livre. O Embiid com volume de arremessos, com eficiência lá em cima, né? O Embiid que, nos momentos onde o Sixers tava ali e tal, sofrendo, ele foi lá, botou a bolinha debaixo do braço e matou as bolas importantes, matou as bolas que tinha que matar. O Embiid que terminou o jogo com 39 pontos. Há muito tempo nós não víamos o Embiid pontuar tanto. Inclusive, os 39 pontos de hoje foi a maior pontuação de um jogo, foi a maior pontuação dele em um jogo de temporada regular desde os 70 pontos que ele marcou contra San Antonio em 2024. Você tem noção disso? Que hoje foi provavelmente o melhor jogo do Embiid em temporada regular desde janeiro de 24. É surreal, cara. É surreal. Então, hoje foi um jogo que eu olhei e falei, puta, será? Sabe? Será? Será que ainda dá? Será que eu posso voltar a acreditar nele? Foi um jogo
que me veio isso. E eu sei que não dá pra empolgar. Eu sei que não se deve empolgar com o Embiid. Não se deve empolgar com ele. Porque ele, sim, ele vai machucar de novo. Infelizmente, ele vai machucar de novo. Mas hoje foi aquele flashback, sabe? Do tipo, olha o que ele pode fazer ainda. Aquele velho Embiid pode aparecer ainda, Luiz. Sabe quando o diabinho fica aqui? Olha lá, olha lá. Ele ainda consegue, ele ainda consegue. Volta a acreditar, né? Meio Lord Sith pro Anakin. Do it, né? Mas aí, algo em mim tipo, eu criei um bloqueio. Eu realmente criei um bloqueio. Tem alguns jogadores que eu criei um bloqueio emocional. O Embiid é um deles. Embiid, Zion, o próprio Ja Morant também. São jogadores que eu criei um bloqueio que eu simplesmente não consigo mais me entregar à emoção. Mas hoje o Embiid, ele mexeu. Ele mexeu comigo. E eu acho que ele deve ter mexido com muito torcedor dos Sixers também. Muito torcedor dos Sixers, depois do jogo de hoje, ficou com aquela sensação de que, puta, o velho Embiid vai voltar. Eu tenho certeza. E é foda, cara, porque eu queria que ele voltasse, mano. Eu queria que o Embiid MVP voltasse. Mas eu acho que não... eu tenho certeza que não vai voltar. Mas hoje ele deu uma... Ele mexeu com a nossa nostalgia. Esse sem vergonha. Esse safado mexeu com a nossa nostalgia hoje, mano. Só quis aqui compartilhar esse meu sentimento em relação ao Joel Embiid. Acho que muitos de vocês devem se identificar com o que eu tô sentindo em relação ao Embiid. E é isso, cara. Uma atuação absurda. Jogou pra caralho hoje. Pra caralho. Muita coisa mesmo. Carregou o time juntamente, né? Não é que ele carregou sozinho, mas foi o grande nome do time. Edicombe também fez um bom jogo. Paul George fez um bom jogo também. Quentin Grimes. Mas ele foi o cara. Ele foi o cara. 12 de 23 no field goal. 13 de 18 no lance livre. 39 pontos em 32 minutos. Hoje ele jogou bola, cara. Hoje ele praticou o esporte. E comandou o Philadelphia para essa boa vitória. Philadelphia que volta a ficar com campanha positiva dentro de casa, né? Então foi uma vitória importante também nesse sentido. E eu deixo pra você a pergunta, irmão. Você acredita no Embiid ainda? Você acha que dá? Você acha que dá pra ele voltar? Comenta aí, cara. Comenta aí. E é isso, né? Não se esqueça de dar uma olhadinha nas promoções da Centauro, né? Lá você encontra promoções de todos os produtos relacionados a esporte, né? Tênis, camisa, moletom, short, meia, cueca, enfim, você acha tudo. E usando o cupom SWISH10 nas suas compras na Centauro, você garante 10% de desconto, para além do desconto que a própria Centauro já te oferece. Então, aproveita, dá uma olhadinha nos produtos e usa o cupom SWISH10. E obrigado, gente. Obrigado pela sua audiência. Tamo junto. Beijão no seu coração e tchau.